Sr. Deputado André Ventura, agora do Chega, se faz favor, para questionar o Primeiro-Ministro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, Sr. Primeiro-Ministro, todos os membros do Governo. Não queria deixar de dar esta primeira nota de hoje, termos tido uma situação mais ou menos caricata do líder parlamentar do PSD fazer duas coisas. Primeiro, de antecipar as intervenções da oposição, o que significa que, de facto, o Governo tem pouco trabalho para mostrar, porque por isso é que podem falar da oposição, tem pouco trabalho para mostrar. Mas ainda, isto é que eu ainda não tinha visto, e agradeço-lhe por isso, Sr. Deputado Hugo Soares, de caricaturar os líderes da oposição, embora líder da oposição só haja um, na verdade, mas de caricaturar os líderes da oposição com algumas personagens. E eu estava-me a lembrar que também há uma personagem para o Deputado Hugo Soares. Também há uma personagem, não sei se se lembram do Cebolinha. Havia o Cebolinha. Quem era o Cebolinha? O Cebolinha era aquele que nunca trazia nada de novo, nem fazia nada de novo. Mas queria sempre ser o maior da rua dele. Queria sempre ser o mauzão lá da rua. Queria sempre fazer tudo para desviar a atenção dos outros, inclusive roubar coelhos, que era o que fazia o Cebolinha. E o Sr. Deputado Hugo Soares vem aqui como se fosse algum valentão da verdade, mas mostrou pela sua intervenção que é só uma muleta do Governo. É só isso. E por isso, até ao final do debate de hoje, será o Cebolinha ali sentado à frente da bancada do PSD. Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que fez o PSD, nós trazemos mesmo perguntas a sério para o Governo. E estas perguntas a sério não são feitas pelo Chega, nem ao contrário do que disse o seu líder parlamentar pelas manchetes dos jornais. Eles são o relatório das tempestades, feito pela Presidência da República e apresentado ao Parlamento. Vou dizer algumas coisas, peço ao Cebolinha que me dê algum tempo para eu poder falar. Vou-lhe dizer algumas citações desse relatório. A governação das tempestades... Parar o tempo. Sr. Deputado, faz favor de continuar. Para o tempo. Peço, já houve um momento relativamente à matéria humorística, agora o Sr. Deputado tem que continuar. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, conclui o relatório da Presidência da República que a governação foi descoordenada, cito, descoordenada e pouco clara. A governação da crise revelou insuficiências na coordenação, falta de clareza e inoperacionalidade. Repito ainda, excesso de improviso, articulações feitas sob pressão, déficit estrutural de preparação prévia. Sr. Primeiro-Ministro, passados todos estes meses, há centenas de empresas que ainda não têm e famílias o apoio que foi prometido. Há centenas de situações ainda não avaliadas que os senhores preferem culpar os municípios do que assumir a vossa responsabilidade na atribuição ou na falta de atribuição desses meios. Há milhares de pessoas neste país afetados pelo variado comboio de tempestades que houve, a que os senhores viraram a cara e nem a esses conseguiram ajudar. Mesmo a esses continuaram a cobrar impostos, mesmo a esses continuaram a cobrar IMI, mesmo a esses continuaram a sufocar em carga fiscal. E a verdade é que, passados estes meses todos, continuamos sem ter uma resposta do Governo ao que era fundamental, que era ter a crise resolvida. Sr. Primeiro-Ministro, passados todos estes meses, com toda esta brutal falta de apoio, 72 municípios não concluíram nenhuma avaliação. Nenhuma. Vai dizer que é tudo culpa deles? É tudo culpa dos presidentes de Câmara? Olha, alguns estão aqui. É tudo culpa dos presidentes de Junta? É tudo culpa deles? São 36 mil candidaturas, mas só 9 mil é que foram pagas. 36 mil e só 9 mil é que foram pagas. Sr. Primeiro-Ministro, não há desculpa para isto. É um falhanço em toda a linha do seu Governo. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura, seguindo a linha do orador que o antecedeu, acabou por começar a sua intervenção com, digamos, uma metáfora a propósito da banda desenhada e de alguns personagens e, portanto, talvez por isso, por estar ainda no domínio da ficção, deu sequência
e entusiasmou-se, como é seu timbre, para lançar daqui aquelas habituais atuardas como o Governo ainda não chegou o apoio a centenas de empresas, a centenas de pessoas atingidas e residências e etc. Ao Sr. Deputado, eu já lhe disse a última vez, mas vou-lhe dizer outra vez. É preciso, de facto, olhar para a realidade. O apoio às empresas, Sr. Deputado, já cobriu mais de 90% das candidaturas que foram apresentadas pelas empresas. Mais de 90%, Sr. Deputado. As linhas de crédito que nós disponibilizamos à tesouraria e à recuperação das empresas tinham um volume global, depois do nosso aumento, a propósito da incapacidade que inicialmente o primeiro programa tinha em termos de abrangência, nós aumentámos o quantitativo das linhas. Nós tivemos candidaturas, 9.210, num montante de 1.886 mil milhões de euros, portanto 1.886 milhões de euros, e já foram decididas e já foram proporcionadas às respectivas empresas 1.717 milhões de euros de apoio. Senhor Deputado, eu não sei a que é que o Sr. Deputado se refere quanto às centenas de empresas que estão ainda a aguardar a decisão, porque isso não é verdade, Sr. Deputado. Eu registro 7.992 operações de candidatura e 7.726 já respondidas. Sobram 200 e qualquer coisa, Sr. Deputado. Só se a sua expressão diz respeito a estas. Agora, acontece nas empresas o que acontece também no apoio à habitação. É preciso haver, apesar de toda a simplificação de procedimentos, um mínimo de controlo. O Sr. Deputado tem sido muitas vezes o paladino do combate ao abuso, do combate aos comportamentos que, sendo irregulares, lesam o interesse de todos. O Sr. Deputado, relativamente aos apoios à habitação, o que é que propõe? Que não haja controle nenhum? Que alguém levanta o braço e nós damos automaticamente o dinheiro que a pessoa reclama, ou que haja um controlo, mesmo que simples? Nós preferimos este modelo. Como confiamos nas autarquias locais, delegamos nas autarquias locais precisamente poderem cumprir essa tarefa. É verdade que as autarquias locais têm hoje um conjunto muito significativo de procura, nomeadamente no âmbito daquilo que foram os efeitos das tempestades. Os seus serviços estão exauridos de trabalho, de solicitações e de empenhamento, de dedicação no terreno, e não têm conseguido dar resposta a tudo. Nós criámos uma bolsa de técnicos fora desse perímetro para que as autarquias pudessem aceder a um apoio técnico externo sob a nossa responsabilidade financeira para poderem precisamente cumprir esse trabalho. É verdade, Sr. Deputado, eu também estou muito insatisfeito. Apenas temos hoje uma taxa de cerca de 40% de execução desta medida. Mas, Sr. Deputado, eu não quero estar aqui à procura de responsáveis, quero apenas dizer, a parte que era mais diretamente relacionada com a ação do Governo, que era disponibilizar as verbas respectivas, as verbas estão depositadas nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Portanto, Sr. Deputado, sinceramente, o Sr. Deputado não tem razão para falar aqui em falhanço. O Sr. Deputado pode ter razão, e eu admito isso, que não houve ainda capacidade de resposta da administração pública como um todo para tantas solicitações. E nós temos, naturalmente, que ajudar a resolver esse problema. O Governo está a fazer tudo aquilo que está no seu alcance, na sua área de responsabilidade para o fazer. Depois o Sr. Deputado atira mais uma vez para o ar, à sua boa maneira. O Governo ainda castiga mais as pessoas com o pagamento das suas responsabilidades fiscais, do IMI e de, já não me lembro agora de todos os impostos que mencionou, mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não foi capaz de dizer que uma das primeiras medidas que nós tomamos
foi precisamente suspender as obrigações fiscais, o cumprimento das obrigações fiscais até ao final do mês de abril, para que as famílias pudessem, efetivamente, gerir melhor a sua tesouraria naquele período. E, Sr. Deputado, nós continuamos, naturalmente, a prestar a todas as pessoas e a todas as famílias a possibilidade de aderirem a mecanismos que possam facilitar o cumprimento das suas obrigações fiscais. Eu não sei se o Sr. Deputado tem também sobre essa matéria alguma proposta aqui a apresentar, mas o que é que o Sr. Deputado quis indiciar com essa tirada? Que sustenta que nós devemos isentar as pessoas do pagamento de impostos, Sr. Deputado? Com franqueza, Sr. Deputado, eu preciso de perceber um bocadinho melhor qual é o objeto da sua questão, visto que, naquilo que me parece seria o seu objetivo, garantir que o Estado não iria castigar as pessoas no momento de maior dificuldade, isso já está e esteve em execução, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, mas eu não consigo compreender como é que o Sr. Primeiro-Ministro anda por todo o país, quando acontece qualquer coisa ao lado de um Presidente de Câmara Municipal, a dizer: conseguimos executar isto, conseguimos fazer esta obra, conseguimos, e apresenta como um resultado do Governo, do Estado e como um sucesso da entidade central. Mas quando 70 câmaras ainda não avaliaram sequer os pedidos de apoio para a reconstrução. Centenas de pessoas, repito, centenas, continuam à espera de ter os seus apoios efetivados. Porque se o Sr. Primeiro-Ministro responder ou operacionalizar, como disse, não é responder a um e-mail, não é dizer assim: obrigado por nos ter enviado e agora aguardará. Não! As pessoas não precisam de e-mails nem de conversa, as pessoas precisam de apoio. E é por isso muito estranho que este Primeiro-Ministro, que aliás, juntamente com o PS, nomeou estas CCDRs todas, que era para fazerem alguma coisa, não era só para andarem a comer à conta do Estado, era para fazerem alguma coisa. Mas as CCDRs todas, que nós andamos a gastar milhares, centenas de milhares de euros com elas, foram nomeadas, foram postas como setores da vistoria. E agora vêm aqui dizer: as câmaras e as CCDRs não estão a funcionar. Então, Sr. Primeiro-Ministro, quando há obra, é obra de todos. Quando falham, são eles que falham. Não, vocês falharam. O Governo falhou e tem que assumir a sua responsabilidade aqui no Parlamento. Sr. Primeiro-Ministro, quero-lhe falar do Ciresp, porque me parece que é um assunto relativamente importante nesta sede. Nós já gastámos 800 milhões de euros com o Ciresp. 800 milhões de euros, ou mais. Ele falhou e falhou e falhou, com certeza. Que quem ali está calado, aliás, podemos ver agora, nem uma palavra sobre o Ciresp, e eu compreendo. Também teria vergonha se tivesse feito aquilo que fiz e agora aqui estivesse. Mas é o Sr. Primeiro-Ministro que está agora. E, portanto, eu gostava que nos explicasse duas coisas. Como é que numa coisa que funcionou tão mal, que todos apontámos que funcionou mal, que os bombeiros se queixaram, que a polícia se queixou, que o exército se queixou, que a proteção civil se queixou. Quem é que nomeamos para o mesmo lugar? O homem que lá estava, quando tudo funcionou mal. Eu gostava que explicasse ao Parlamento qual é o critério para isso vir, e espero que não diga como o Dr. José Luís Carneiro, que é o homem que mais percebe de comunicações do país. Quer dizer, ou há responsabilidade ou não há responsabilidade. Se tudo falha, isso não é aos mesmos. Estamos a dar prémio à incompetência e isso é que é o que não deve acontecer. Segundo, Sr. Primeiro-Ministro, nós sabemos, o Sr. Primeiro-Ministro também sabe, e eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro sabe, que eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro sabe, que nós todos sabemos que o Ministério da Administração Interna procurou, pelo menos, condicionar um relatório que vinha a público sobre o Ciresp. Há elementos que demonstram, sem margem para dúvidas, a tentativa de ocultar informação pública sobre o Ciresp. Esse mesmo Ciresp onde já gastámos centenas de milhões de euros e onde temos direito à transparência. Por isso queria lhe perguntar o que é que vai fazer, que medidas vai tomar e se nos pode assegurar que não vamos manter no Ciresp o mesmo polvo de interesses que tem destruído o país nos últimos anos. Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado, mais uma vez, com as suas tiradas genéricas, vem dizer o PS e o PSD nomearam as pessoas para as CCDRs, agora façam. Sr. Deputado, não é isso que está em causa, Sr. Deputado.
as CCDRs têm o seu trabalho efetuado e têm o financiamento assegurado para as operações de reconstrução das habitações dentro daquilo que foi a decisão do Governo. É verdade, os municípios, não há maneira diferente de o poder dizer, os municípios não têm tido a capacidade de resposta que é necessária, Sr. Deputado. Nós o que podemos fazer, ao nível do Governo, é auxiliar os municípios e, portanto, reconhecer que as pessoas não estão a dar essa resposta nos municípios, não é porque não querem, é porque não podem, porque não têm meios ou porque não têm pessoas, Sr. Deputado. Porque, ao contrário do que o Sr. Deputado diz muitas vezes, não está lá muita gente a fazer de conta que trabalha. As pessoas têm outras missões e estão a executá-las, como aliás bem fizeram precisamente naqueles dias de maior necessidade de acorrer aos vários dramas e solicitações das pessoas. E o que nós estamos a fazer, Sr. Deputado, é disponibilizar uma bolsa de técnicos habilitada precisamente a poder ajudar os técnicos das câmaras, os serviços das câmaras, a fazerem esse trabalho. Temos todo o interesse, não há ninguém que tenha mais interesse do que nós em poder materializar essas ajudas. O Sr. Deputado depois aborda a questão do Ciresp, naturalmente cumprindo o seu direito e a sua obrigação de escrutinar a ação do Governo, mas mais uma vez o Sr. Deputado lança a confusão porque mistura tudo. O Sr. Deputado disse-o agora, não o disse exatamente com as mesmas palavras, mas já o disse hoje de manhã, que o Governo estava a manter no Ciresp alguém que estava associado aos grandes falhanços do Ciresp nos últimos incêndios e no apagão. Sr. Deputado, não é verdade. O Presidente que foi indigitado pelo Governo e depois aprovado em Assembleia Geral do Ciresp é alguém que exerceu essas funções entre 5 de abril de 2022 e 31 de março de 2024. Não foi no decurso do exercício de funções governativas deste Governo nem do anterior, que eu também coordenei. Foi exatamente do anterior a esse, do Governo ainda do Partido Socialista. Nesse período não houve nenhum apagão, Sr. Deputado. Não houve nenhum apagão. O apagão já foi... Esse sim foi connosco. E Sr. Deputado, eu já disse há pouco e vou dizer, o Sr. Deputado, eu não sei a que é que se refere com condicionamento e com tentativa de ocultação. Eu não tenho conhecimento de nada que possa ter como conclusão essa tirada. Mas o Sr. Deputado terá o Ministro da Administração Interna no Parlamento e, portanto, dir-lhe-á cara a cara aquilo que sabe e terá a resposta devida. Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu quero lhe perguntar se tem ou não conhecimento de um e-mail da adjunta do Ministério da Administração Interna a procurar alterar as conclusões de um relatório. Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado André Ventura, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe dizer-lhe assim, não me parece que esteja a dizer a verdade ao Parlamento. Não me parece que esteja a dizer a verdade ao Parlamento. Não me parece que esteja a dizer a verdade ao Parlamento, nem que não saiba efetivamente de que é que estamos a falar. E por isso, das duas uma, ou está a ocultar informação com algum propósito, ou era importante que nos explicasse porquê. Não quero deixar de terminar esta intervenção sem me referir, Sr. Primeiro-Ministro, porque já vi que gosta de se referir muitas vezes à Alemanha e aos aeroportos, quando não estão bem cá é na Alemanha, quando a economia não está bem cá é na Alemanha. Hoje foi o aeroporto de Frankfurt. Quando esteve, disse que a economia portuguesa estava melhor do que a alemã. Eu acho que não deve haver... Olha, podíamos fazer assim, se eu dissesse, não vou dizer, Sr. Presidente, se eu dissesse assim para as galerias todas, levanta a mão,
Quem acha que a nossa economia é melhor que a alemã? Eu tenho a certeza que eles ficariam todos com as mãos baixas durante o tempo todo. Levanta a mão quem acha que ganhamos mais do que os alemães. Levanta a mão quem acha que nós estamos melhor do que... Olha, levantou-se uma pessoa ali em cima, mas foi por acaso. Por acaso. Sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Porque, continuando do que disse o Sr. Deputado Hugo Soares, nós não podemos continuar a dizer que vivemos na economia alemã, que queremos a segurança que os alemães têm, que estamos a pagar como aos alemães, quando depois nascem mais pessoas em ambulâncias do que no ano passado, quando depois continuamos na cauda da Europa dos salários, quando continuamos com 1,6 milhões de pessoas sem médico de família. Sr. Ministro, onde é que é a Alemanha? Qual a Alemanha? Desculpe lá, seguindo ali as palavras do seu líder parlamentar, se é o Cebolinha, o Sr. Primeiro-Ministro é o Peter Pan que vive na terra do nunca. É a terra do nunca. É o Peter Pan que é a terra do nunca. É aquela terra que o Sr. Primeiro-Ministro imagina que pudesse ser, mas na verdade nunca é. Obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, tem 5 segundos, se desejar responder. Pode... Não tem nada a responder. Não compreendi. Desculpe, é que não estava a compreender a sinalética do Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, não houve perguntas, eu espero pela próxima. Muito bem. Senhor Deputado André Ventura. Houve muitas perguntas, Sr. Primeiro-Ministro. Olha, sabe o que é uma pergunta, Sr. Primeiro-Ministro? Sabe o que é isto? Não se riam com isto. Não se riam com isto. Isto é os técnicos de emergência hospitalar que estão lá fora a protestar contra as péssimas decisões do seu governo. Não quer perguntas, veja os factos. Veja os factos destes homens e mulheres que estão a tentar ter uma vida um bocadinho melhor. Uma vida um bocadinho melhor e estão lá fora a protestar. Deixe-me só dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, duas coisas. Eu espero que já tenha percebido, à hora que estamos, espero que já tenha percebido que esta reforma laboral é má para o país, não serve os interesses da economia e é péssima para quem trabalha. Espero que já tenha compreendido que não podemos tirar direitos às mães trabalhadoras. Espero que já possa ter compreendido que não podemos criar despedimentos em bar aberto para os trabalhadores, tornando-os descartáveis como se não existissem. Espero que já tenha compreendido que não pode dizer que defende a flexibilidade laboral e querer acabar precisamente com uma das grandes defesas das famílias, que é a flexibilidade de horário que ainda têm para poder assegurar. Os senhores querem acabar com isso tudo, mas dizer que esta reforma é boa. Não é, como aliás nenhuma reforma do Governo tem sido. E, Sr. Primeiro-Ministro, volto a dizer-lhe aqui aquilo que lhe tinha dito. Os portugueses, ouçam, os portugueses merecem que se deixe a idade da reforma em Portugal. É isso que temos que fazer e é por aí que temos que ir. O Sr. Primeiro-Ministro tem 5 segundos mais 15, não sei se... Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, dizer-lhe que nós e eu próprio aqui dizemos sempre a verdade absoluta. Em segundo lugar, é mentira que haja nas nossas propostas de legislação laboral diminuição dos direitos das mães, maior capacidade de despedimento e bar aberto e alteração dos horários de trabalho. Cá estaremos para apreciar tudo. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.